Bom dia, candidato. Bem, antes de a gente iniciar o nosso bloco de perguntas, o senhor tem 20 minutos para fazer a sua apresentação e as suas considerações iniciais. Obrigado, Dora. Obrigado. Eu quero acenar e a toda a diretoria, João Martins, a todos os senhores, pela oportunidade de estarmos conversando aqui. Não há dúvida que é um momento fundamental para o Brasil. Nós estaremos, esse ano, definindo o destino do país nos próximos anos. É uma eleição fundamental. O agronegócio, o setor agrícola brasileiro, tem, de fato, representado o que temos de excelência na economia brasileira, apesar das dificuldades. E é o que, às vezes, eu falo para alguns representantes, meus amigos do setor agrícola, de que, mesmo em momento em que o Brasil vai mal, o setor agrícola vai bem. Imagine com o Brasil funcionando bem, crescendo, com o presidente adotando as políticas certas, não só para todo o país, para a economia brasileira, para a segurança, educação, saúde, mas também para o agronegócio. A possibilidade do crescimento do setor é enorme. Nos últimos 40 anos, apenas para registrar, nós tivemos um crescimento de 2 vezes da área agriculturável, da área agrícola, a área plantada. E, no entanto, tivemos um crescimento da produção de 6 vezes. Então, isso mostra o potencial do setor. Eu li atentamente todas as recomendações, muitas delas coincidem, a maior parte, quase todas coincidem com o nosso plano de governo e, principalmente, com o que nós temos feito já. Por exemplo, ponto número 1, o prosseguimento das reformas fundamentais. Bem, a reforma da Previdência foi algo que eu pensei, direcionei, supervisionei e apresentei o projeto ao Congresso Nacional. Aliás, a minha primeira medida, quando assumi o Ministério da Fazenda, ou antes de assumir, foi exatamente concordar com o presidente de que nós iríamos incorporar a Secretaria da Previdência no Ministério da Fazenda, passou a se tornar o que é hoje o Ministério da Fazenda e Previdência Social. E a ideia era exatamente fazer a reforma da Previdência. E é o que foi feito, o que foi apresentado. Não há dúvida de que a reforma da Previdência é fundamental. Eu vou falar sobre isso em seguida, do ponto de vista dos efeitos da reforma da Previdência para questões fundamentais para o setor agrícola, como o crédito, o seguro de crédito e etc. Vamos voltar a isso. A outra questão, a reforma tributária. Somos todos testemunhas e vivemos o problema da grande complexidade tributária do Brasil. Não há dúvida. Nós temos aí 2 facetas fundamentais da complexidade tributária. É exatamente a diversidade de leis e o incentivo para estados fazerem guerra tributária e etc., e todo esse sistema complexo. Mas existe um outro aspecto fundamental que não se fala muito. É a questão da burocracia. Segundo estudos do Banco Mundial, se paga imposto no Brasil num nível elevado comparado com os emergentes. Mas existe um problema não muito mencionado, que é o seguinte: uma empresa brasileira, em média, despende 2.600 horas por ano para pagar imposto. A primeira reação é para produzir, para gerar lucro, para pagar imposto? Não. Eu estou falando só de papel, burocracia. Independentemente dela ter os recursos, a empresa gasta, em média, 2.600 horas por ano, preenchendo papel, pegando certificado, fazendo contabilidade, etc., etc., etc. O valor é inaceitável. Eu já apresentei um projeto, que é um projeto de simplificação tributária em andamento, que, em última análise, é o uso de tecnologia, simplificação de procedimentos e digitalização. Isto visa levar esse número de 2.600 horas para 200 horas.
por ano. Além do mais, nós vamos também fazer a simplificação tributária do ponto de vista de uma reforma tributária abrangente, com a criação de um imposto de valor agregado único e as alocações para os diversos setores. Pois bem, então, o nosso compromisso é, sim, reforma da Previdência, apresentamos o projeto, vamos retomar esse projeto e a reforma tributária, não há dúvida. Já existe um projeto de reforma do PIS/COFINS feito pela Receita Federal, é um projeto bom, mas que agora tem que ser expandido para abranger todo o sistema tributário nacional. E isso é um compromisso e vamos cumprir. O segundo aspecto importante, inclusive, mencionado pelo setor e por todos os senhores no seu documento, é exatamente a questão do seguro rural e do crédito. Eu vou mencionar as duas coisas rapidamente e vincular a primeira, o que é importante. O problema do crédito é uma questão de viabilizarmos não só o aumento do crédito, mas também a maior competição no setor. Quando fui presidente do Banco Central, de 2003 a 2011, começo de 2011, nós implantamos uma série de mudanças e institucionalizamos e regulamentamos as cooperativas de crédito, que hoje são um fator importante na oferta de crédito. O ministro Roberto Rodrigues estava no Ministério naquela época, lembra bem. Nós institucionalizamos, então, as cooperativas de crédito, e hoje essas cooperativas são um ponto importante de competição no setor. Mas a ideia é expandir esse segmento e mais. Existe hoje a disponibilização no mundo de instrumentos de financiamento digital que está viabilizando o crescimento das fintechs, que são empresas de crédito digitais, que têm grande facilidade de operação e de captação com uma operação de custo muito baixa. Isso não está regulamentado ainda totalmente no Brasil. Nós vamos regulamentar isso e criar condições das fintechs, de fato, inclusive não só expandir, mas inclusive serem usadas também pelas cooperativas. E a partir daí, nós teremos condições de ter uma expansão de crédito substancial para o setor rural brasileiro. Outro ponto importante da questão do crédito é também a taxa, né, de juros. A taxa de juros do crédito rural é devidamente resolvida através da equalização que faz o Tesouro Nacional aos bancos que emprestam, mas aí tem um problema. O número de bancos que, de fato, estão no setor, vocês sabem tão bem quanto eu, é muito restrito, apesar do papel muito importante, que vai continuar e vai ser expandido do Banco do Brasil. Mas nós temos que aumentar a oferta de instituições financeiras. Para isso, é muito importante que a taxa de juros da economia como um todo caia, porque no momento que a taxa de juros da economia como um todo caia, o que já está ocorrendo, a taxa Selic hoje é a mais baixa da história, apesar que as taxas de juros bancários estão caindo mais lentamente, mas no momento em que se estabilize definitivamente a economia brasileira, vai cair com maior rapidez. Vamos falar sobre a questão do spread bancário em seguida, mas no momento em que cai a taxa de juros de empréstimo dos bancos como um todo no sistema, existe um interesse maior desses bancos todos de fazer crédito rural. Então, a tendência é haver um grande aumento da oferta de crédito através de uma entrada de um número muito maior de instituições no setor. Juntamente, evidentemente, com as cooperativas, etc., fintechs sendo usado pelas cooperativas, e etc., etc., etc. Em resumo, tudo isso viabilizaria e vai viabilizar a expansão do crédito. Mas, além disso, temos a questão aí do seguro. O problema do seguro, temos sim que ver algumas questões de abrangência, e etc., e cobertura, e índice de cobertura, como, inclusive, é enfatizado pelo setor, mas nós temos aqui um problema fundamental, que é a grande demanda, evidentemente, que é o custo do prêmio, o custo do seguro. Agora, o ponto fundamental é a capacidade do governo federal, de fato, de bancar uma parte desse risco. Por quê? Porque hoje o Brasil tem, apesar da alta carga tributária, apesar de todo o esforço que se faz, hoje ainda a meta fiscal
do ano de 2018 é um déficit gigantesco, insustentável, de 159 bilhões de reais. Deve-se entregar um pouco menos do que isso, espero, mas é um número insustentável. Muito bem, qual é a razão disso? Muito simples, está mencionado, por isso que eu disse que está interligado, com o primeiro ponto que vocês levantaram, que é o seguinte. Vou dar um exemplo rápido, para não perdermos muito tempo, não gastarmos muito tempo aqui. Em 2016, 51% do orçamento federal primário foi gasto com Previdência Social. 51% em 16. Em 17, 57%. E o crescimento é nessa linha. Em 10 anos chega a 80%. E, se não fizermos a reforma da Previdência, daqui a um pouco, todos nós aqui vamos estar pagando imposto para pagar a aposentadoria e não se faz mais nada no país. Não tem polícia, não tem educação, não tem crime. Não tem luta contra o crime. Crime tem. Não tem, a partir daí, não há investimento em setores fundamentais, em infraestrutura e etc., além de todo o serviço básico do governo, porque vai se pagar a aposentadoria com 100% do orçamento. Portanto, nós temos, sim, é uma prioridade, por isso é que as coisas se interligam. É uma prioridade fazer a reforma na Previdência, sim. Controlarmos isso, inclusive, porque a Previdência brasileira é injusta. Poucos se atentam para isso, que a parcela de menor rendimento da população não consegue completar 35 anos com carteira assinada. Estou falando do trabalhador urbano, principalmente. Não conseguindo completar 35 anos com carteira assinada, o que acontece? Ele já se aposenta com 65 anos de idade, que é a Constituição de hoje. Quem se aposenta com 52, 53, 50, 54 são aqueles que ganham mais e que se aposentam por tempo de contribuição. Com a reforma, esses de menor renda vão se aposentar com 55 no início da reforma e depois vão subindo devagar. Quer dizer, hoje, a Previdência Social brasileira, eu acho que eu vi um estudo sobre isso, interessantíssimo, internacional, mostrando que a Previdência Social brasileira hoje é o maior programa da história de transferência de renda dos mais pobres para os de maior renda. Por quê? Porque aqueles que se aposentam mais cedo, com altas aposentadorias, são exatamente aqueles que têm salários elevados. Portanto, a Previdência Social precisa ser reformada e existe essa razão. Mais uma razão também fundamental, fiscal, para liberar recursos para investimentos fundamentais, como, por exemplo, a questão do seguro rural, né, que tem que ser ampliado e que hoje sabemos, né, existe um percentual que não chega a 50% dos agricultores, dos produtores que têm o seguro. É importante não só o seguro da produção, como o seguro do faturamento e uma expansão da abrangência desse seguro. Em terceiro lugar, a questão da abertura comercial, conforme já temos mencionado, foi um foco que eu já dei e será uma prioridade absoluta, uma negociação dura com a União Europeia, resolvendo essa questão aí da pendência do etanol e da carne, né? Mas é importante, de fato, que nós possamos abrir e nos aproximar da Aliança para o Pacífico, negociações mais diretas também com a China, abertura de mercado, etc., promoção da imagem do Brasil, e uma prioridade realmente a ser dada a todas as apresentações diplomáticas brasileiras de promoção do produto brasileiro e promoção da imagem do país, etc. Resumo, e firmar os acordos comerciais. Não há dúvida, isso é fundamental. Por exemplo, eu comecei já conversas, quando estava no Ministério, eu comecei conversas com o Reino Unido, porque eles têm interesse que, logo depois do Brexit, eles já entrem em negociações com o Mercosul, visando um acordo comercial conosco. Abre aí também já um mercado adicional importante. A Argentina também concorda com isso, conversei com eles também, eles estão otimistas com essa possibilidade, favorecem também um acordo com a União Europeia. Em resumo, e vamos trabalhar aí nessa direção de uma maneira forte e firme. Um outro ponto importante que eu gostaria de enfatizar, todos os pontos que vocês mencionaram são muito relevantes, mas eu quero enfatizar alguns que me parecem fundamentais. Por exemplo, a questão do transporte, né? Temos aí o exemplo emblemático desta situação, que é a rodovia Cuiabá-Santarém.
Tem 40 anos que vai e volta, tá, vai acabar, não acaba, dessa vez vai, aí não vai, etc. As senhoras conhecem isso tão melhor do que eu. Então, nós temos que dar uma prioridade absoluta, de fato, para finalizar essa rodovia, mas e fazer uma integração modal também. Vou dar um exemplo específico. Não há dúvida que um grande canal para a exportação de grãos do Centro-Oeste poderia e será a hidrovia Tocantins-Araguaia. Não há dúvida. Ela, integrada, inclusive, com as ferrovias, etc., e rodovias, ela pode ser um canal importante. Mas qual é o problema? Tem um grande problema. É um problema que é um desafio, mas que pode ser resolvido. Tem tecnologia para isso, basta recurso, planejamento adequado, que é o famoso Pedral do Lourenço, não é? Que é um bloco enorme de pedra que bloqueia a navegação do Tocantins lá mais ao norte. Então, temos que resolver esse problema. Existe tecnologia. Agora, para isso é necessário foco, é necessário planejamento e é necessário uma decisão de prioridade da Presidência da República. Portanto, isso aí é um compromisso nosso. Vamos viabilizar a hidrovia no Brasil, além das ferrovias, de fazer um investimento e atraindo capital internacional, através de licitações, de privatização e de abertura para capitais externos de investimento, para investimento na infraestrutura. Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, cada um pense, não precisa responder, né? Mas pense aí com toda a franqueza individual aí para cada um. Quem que vocês acham, entre os candidatos a presidente da República, que tem condições de ter mais credibilidade no exterior, despertar mais confiança e trazer investimentos para o Brasil? Por exemplo, em infraestrutura. Existe muito investimento disponível. O capital no mundo hoje é disponível, sabemos disso. Não é? Por quê? Porque, principalmente depois da grande injeção de liquidez dos bancos centrais no mundo todo, depois como resultado da crise 2007-2008, existe capital disponível no mundo. O problema nosso é, em primeiro lugar, confiança, credibilidade. Segundo, estabilidade e regras. As pessoas precisam ter confiança de que as regras são estáveis e que vão continuar. Nós precisamos... E qualquer ameaça de volta ao passado. Tem um candidato aí que está propondo tomar de volta áreas do pré-sal que já foram licitadas. Bom, aí fica difícil atrairmos investimentos estrangeiros se nós vamos tomar de volta e sobrecarregar de novo e mais ainda a Petrobras e gerar todos os escândalos mais de novo que já tivemos no Brasil, por excesso de concentração na Petrobras, de poder e de responsabilidade. Então, isto é o tipo de ameaça que faz com que os investidores se acautelem. Mas eu tenho segurança e tenho indicações claras de que, uma vez resolvido a incerteza eleitoral, e temos certeza, e temos segurança, de que uma vez nós tenhamos condições de vencer as eleições, e vencendo as eleições, nós teremos um fluxo de crescimento do Brasil, e o Brasil pode se tornar rapidamente um canteiro de obras de infraestrutura, além de investimento na indústria, no comércio e também na agricultura. Finalmente, a questão da segurança jurídica e da segurança também no campo, a segurança da propriedade, a segurança física das pessoas. Aí nós temos diversas coisas. Eu acho que violência se enfrenta com inteligência, não é com volta atrás, né? Distribuir armas aí, entendo perfeitamente que pode ser uma primeira tentação. Se o Estado não cumpre a sua obrigação, então me deixa carregar aqui uma metralhadora que eu vou dar tiro aí em qualquer invasor, qualquer coisa. Só que isso nós vamos voltar a uma situação de selvageria. Nós vamos caminhar atrás centenas de anos em termos de estabelecimento do Estado de Direito, do direito à propriedade, das garantias fundamentais, etc., etc., etc. Então, é muito importante que nós usemos, inclusive, tecnologia. Voltando ao ponto que eu disse, inteligência é a maneira de enfrentar a violência. Hoje, com o satélite geoestacionário, nós temos condições, sim,
conectado a GPS, inclusive com rastreabilidade dos equipamentos mais caros, etc., nós temos condições de estabelecer um sistema de informação de segurança, de acesso rápido, de resposta rápida, nacional, e de um sistema unificado de informações do governo federal, integrando todas as polícias e comandado pela Polícia Federal, que pode rastrear as áreas de crime organizado, os grupos de invasão de terra, ideológicos ou criminosos, etc. Em resumo, existe um vasto processo, mas, no final, é necessário um candidato que tenha competência, que tenha experiência, que tenha capacidade e credibilidade de trazer investimentos para o Brasil. Uma das coisas que eu prezo muito é respeitar as regras. Dora, como chegou agora ao final do tempo determinado para a minha fala inicial, eu, então, encerro essa parte e vamos partir para as perguntas, agora, que é uma das partes, talvez, mais importantes do debate. Obrigado. Muito obrigada. Só lembrando ao candidato que as respostas já terá até 5 minutos para a sua resposta. E vamos começar com a minha pergunta. É sobre reforma agrária, candidato. A mim primeiro eu queria saber o que o senhor acha desse conceito, porque quando se fala em reforma agrária, para mim soa alguma coisa, uma agenda regressiva. Não sei se o senhor concorda. Ainda vale esse negócio de reforma agrária? E, quer dizer, dependendo da sua opinião, o que o senhor faria para colocar no lugar, para lidar com essa questão? Seria, talvez, incentivar, alimentar mais as regularizações fundiárias, principalmente na Amazônia? Mas eu queria que o senhor me falasse dessa sua visão dessa questão da reforma agrária, que virou, assim, um mantra, né? Em alguns setores, parece um negócio super antigo, assim, recendendo a 1960, né? É verdade. Não, Dora, eu concordo com você. A reforma agrária, como entendida historicamente no Brasil, principalmente por alguns movimentos de esquerda, tem sido exatamente essa. Que, no início do processo, existe mais do que uma não aceitação, mas, na realidade, uma aversão, um combate à propriedade privada. Então, aí é a essência do processo. Nós temos que estabelecer algumas normas fundamentais, que é o direito individual, o direito à liberdade, o direito à lei, mais o respeito à propriedade privada. Isso aí é o primeiro ponto fundamental. A partir daí, sim, tem diversos projetos onde nós podemos facilitar a resolução dessas questões. Por exemplo, a resolução de toda essa questão da titulação fundiária, a regularização, que é exatamente o que você mencionou. É um dos aspectos fundamentais. Agora, o que é que impede, muitas vezes, isso? Impede, primeiro, burocracia, muita burocracia. Segundo, mesmo uma certa oposição aí ideológica a esse processo dentro das estruturas normativas. Então, nós temos que desburocratizar, nós temos que estabelecer um modelo de gestão de maior eficiência e fazer um programa em massa de regularização fundiária. Isto é fundamental. Existe uma outra coisa que eu vou falar sobre um tema aparentemente não ligado a isso, mas que é fundamental, que é a questão da Amazônia. Um dos problemas é que não pode regularizar a terra na Amazônia, etc. Tem muita oposição a isso, principalmente dentro das estruturas burocráticas, ideológicas, etc. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte: a necessidade da titulação das áreas que já estão sendo usadas para a produção, etc., é uma necessidade. Então, a regularização fundiária, a segurança jurídica é fundamental para o setor e para a produção no Brasil, não tem dúvida. Agora, existe uma preocupação grande aí com a questão ecológica e a questão da Amazônia fundamental é uma questão de umidade. Quer dizer, a Amazônia gera uma corrente de evaporação de água e isso gera quase como se fosse um rio aéreo, né, que vem e
prover as chuvas no sul-sudeste brasileiro. E nós estamos sabendo que nós estamos vivendo um processo crescente de seca. Agora, o problema é discutir qual é a solução. Tentar voltar atrás não vai resolver o problema, inclusive porque nós precisamos produzir alimento, que é uma das grandes riquezas nacionais. Nós vamos ter que olhar para frente. E, para isso, nós precisamos de um grande plano nacional inteligente. Nós temos que fazer agricultura inteligente, mas nós temos que fazer uma administração pública inteligente também. Que é o seguinte, existe uma saída, e aí existem pesquisas importantes sobre esse aspecto, que é um reflorestamento da Mata Atlântica, que não tem problema nenhum com produção, inclusive porque se usou, sim, toda a área, as montanhas da região da Mata Atlântica para produzir, mas foi no século XIX, quando plantaram café, lembra, vai ali pelo Vale do Paraíba, você vai ver ali aqueles morros pelados e tal. Aquilo ali desmataram para plantar café ali, mas foi em 1850, 1870, etc. Hoje em dia não se usa mais. Agora, um programa nacional de reflorestamento da Mata Atlântica, sem custo econômico, com grande efeito ecológico e resolveria completamente esse drama da umidade gerada que está caindo da floresta amazônica. Mantendo a floresta, evidentemente, protegendo onde está, mas regularizando, aí sim, toda a questão fundiária de toda a região, dando segurança jurídica e segurança no campo, só para não deixar esse aspecto. Quer dizer, o que nós precisamos? Aí, usando tecnologia, usando o satélite, mapeando exatamente, com um sistema de informação adequado, com forças de deslocamento rápida, garantindo a segurança e garantindo a propriedade privada. Isso é fundamental para o crescimento, é fundamental para a produção, é fundamental para os investimentos. Portanto, este é um compromisso e vamos, de fato, perseguir. Aliás, eu sei que muitos de vocês até votam, ou pensariam até na hipótese de votar nele, mas eu acho sintomático que um candidato que, em tese, defende o setor e etc., a violência do setor e distribui armas, etc., em tese, porque na prática parece que, inclusive, não veio aqui, o que eu acho sintomático do que da posição do candidato. Por favor, Dora. Muito obrigada. Agora a pergunta é feita pelo Joe Larry, que é responsável pela representação da Financial Times no Brasil. Joe. Tudo bem. Estamos vivendo está passando por um momento protecionista no mundo, no mundo do comércio de fora, global trade. Como o senhor planeja aumentar a participação do Brasil e do setor agropecuário nas cadeias globais de valor? E quais países ou blocos econômicos devem ser os parceiros estratégicos do país? E o que você acha? O Brasil depende demais da China como um grande mercado para as exportações do setor? Bom, em primeiro lugar, não há dúvida que a China é um grande mercado e isto é um fato, né? É um fato que vai aumentar. O tamanho do mercado chinês é uma evolução inevitável para todos os países. Então, certamente, a China deve ser uma destinação dos produtos agrícolas brasileiros e temos que dar prioridade a isso e, certamente, ter negociações com a China. Eu já fiz várias negociações com a China em diversas posições, seja no setor público, seja no setor privado. Desde que eu fui presidente do Banco de Boston, lá nos Estados Unidos, na década de 90, etc., eu já tive a oportunidade de participar de negociações diversas com a China. O chinês é muito pragmático, não tem dúvida. Essa visão que a esquerda brasileira tinha ou tem ainda de que chinês é ideológico, é parceiro, não é, não. Eles são muito pragmáticos, defendem o interesse deles e está acabado. Então, nós temos que ter uma negociação direta, uma negociação dura, porém pragmática. E teremos condições, sim, de cada vez usar mais aquele mercado. Eu, até recentemente, por exemplo, a última vez que eu fui à China, antes, inclusive, de eu assumir o ministério, uma das coisas que me deixou impressionado lá é alguns produtos onde o Brasil tem excelência,
né? Mas por falta de agressividade, por falta de políticas comerciais adequadas, de promoção, de exportação, de defesa de imagem, etc., eu já vi empresa brasileira, tá certo? Que produz carne, por exemplo, produzindo e exportando carne da Austrália para a China e dando preferência à exportação da Austrália do que à exportação do Brasil. Então, isso é inaceitável. Nós temos que, de fato, criar todas as condições para que o Brasil, de fato, seja parcela cada vez mais importante, John, na cadeia produtiva internacional. Para isso, nós temos que abrir a economia, nós temos que, com isso, tornar o mercado mais competitivo, importar mais tecnologia, inclusive, para adicionar valor, né? E temos produtos da agroindústria brasileira também, não apenas produtos naturais, produtos agrícolas, grãos, etc., mas também grão processado, etc. Cada vez mais nós adicionamos valor. Temos uma política de negociação firme, dura, e também política de promoção comercial, que é muito importante. Quer dizer, uma das coisas que eu gostei da experiência, gostei de ver também, na época, no ministro Roberto Rodrigues, vi agora no ministro Blairo também, é exatamente essa disposição de viajar, de trabalhar, de promover. Quer dizer, nós temos que, mas isso nós temos que fazer com uma política de governo central, integrada, e aumentando a competitividade do Brasil, revendo, através da reforma tributária, toda a cadeia de tributação, para que não haja incidência de imposto na exportação, isso é fundamental, de maneira que, com tecnologia, com diminuição de carga tributária, com promoção comercial, com maior investimento em tecnologia, fortalecendo, não só através da Embrapa, mas também todas as empresas multinacionais ou nacionais que produzem, que investem em tecnologia no Brasil, para o aumento da produção agrícola, nós temos condições de cada vez ser mais competitivos. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma integração de diversas políticas, que aí precisamos de um governo competente, um governo que tenha informação, um governo que tenha capacidade negocial e um governo que possa rever toda essa estrutura tributária, não só tendo uma visão clara do quais são os desafios, mas também tendo condições, espaço fiscal para isso, e para isso a reforma da Previdência, tributária, etc., é fundamental. E, prosseguindo tudo isso, nós vamos chegar a uma situação onde o Brasil pode se adicionar uma parcela muito maior de valor nas cadeias produtivas internacionais, usando o nosso ponto de maior força competitiva, que é o setor agrícola e o setor pecuário. Não há dúvida. Eu sempre acreditei que cada país tem que usar o seu potencial competitivo, sua vantagem competitiva. Por exemplo, um grande exemplo, o extremo oposto, Singapura. Não tem território, não tem nada, etc., é só uma cidade. No entanto, tem um nível de renda próximo aos Estados Unidos. Como? Fazendo o que eles podem fazer e sabem fazer, que é educação, tecnologia, sendo um centro, um hub de produção de artigos de alto valor agregado de tecnologia. Brasil, nós temos terra, nós temos tecnologia, nós temos agricultores, nós temos todas as condições de sermos, de fato, cada vez mais o celeiro do mundo. Vamos trabalhar nessa direção, vamos chegar lá. Obrigada. Agora a pergunta é feita por um dos representantes do setor. Quem vai fazer a pergunta? Sim. Bom dia, candidato Henrique Meirelles. Muito obrigado pela sua presença e estar aqui discutindo com o setor agropecuário aqui dentro dessa casa muito importante. Como todos sabemos, o Brasil é um grande exportador de produtos de origem vegetal e também de origens de animal, de proteínas animais. E, por outro lado, nós temos uma imensa fronteira seca com 10 países da América do Sul, dentre os quais Venezuela também. E temos alguns patrimônios aqui, como recentemente a reconhecimento de área livre da aftosa, temos a área livre de algumas moscas de frutas, temos também que considerar cortes de despesa para poder melhor organizar o orçamento. Como é que, dentro de todo esse cenário, o senhor vê a sua visão para estruturar um sistema de defesa agropecuária para o Brasil? De defesa agropecuária do Brasil. Tá certo. Bom, a questão da defesa agropecuária,
e todas as questões relacionadas, de vigilância sanitária, etc., é fundamental. Tá? Isso é parte da nossa história. Tá? É quase folclórico. Então, desde aquela história que deve ter um certo exagero aí, o Joe, sei que segue a história aí dos ingleses, mas aquela história do outro ali, tá bom. Aquela história da famosa, né, da seringueira, do inglês que exportou lá para... levou para a Malásia, etc., a planta a semente da seringueira, etc., 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 mas deixando isso de lado, e depois a questão da entrada de praga, que é o que nós estamos falando aqui. Tem um lado da questão, mas o outro mais importante, que é a sua pergunta especificamente, é a questão do controle e da defesa da produção. Nós temos aí que fazer várias coisas. Primeiro, o satélite geoestacionário ele permite uma série de usos, não é apenas um. Um deles é exatamente a questão de informações e monitoramento das fronteiras. Nós precisamos de usar alta tecnologia. De novo, precisamos de usar inteligência. Nós temos que, de fato, monitorar toda a fronteira. Nós temos que ter isso feito de uma forma eletrônica e com movimentos de intervenção rápida do governo. Né? Existem disponibilidade disso no país, recursos para isso. Nós temos aqui organizar, integrar as diversas áreas do governo, desde as áreas lá do Ministério da Agricultura até áreas da Receita Federal, da Polícia Federal e do Itamaraty, visando uma negociação séria com os países vizinhos. Essa negociação tem que ter como um dos pontos fundamentais exatamente a questão da proteção agrícola. Tem outros componentes também importantíssimos para o Brasil, como essa questão do contrabando de armamento, contrabando de droga, etc. Mas tudo isso é dentro de um pacote de, em primeiro lugar, uma negociação diplomática competente, firme, serena, porém firme, defendendo os interesses do Brasil e com metas e resultados concretos e objetivos que sejam perseguidos. Então, nós temos que estabelecer metas concretas de medir exatamente essa questão, medir tudo aquilo que está entrando no país de diversas formas e que prejudica a agricultura brasileira, prejudica a pecuária brasileira, e fazer a ação rápida, desde a identificação até através do satélite, até o monitoramento direto através da Polícia Federal, da Receita Federal, que tem que ter unidade, tem que ter unidades específicas especializadas nisso, que vão olhar e negociações duras com os países de fronteira. Agora, a negociação, como qualquer coisa na vida para funcionar, aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que tem um mantra na vida, é foco no resultado. Nós temos que trabalhar com resultado, não adianta a conversa. Então é o seguinte, nós temos que chegar com os países vizinhos com problemas objetivos. Está acontecendo isto em tal lugar, está havendo entrada disso, aquilo, daquilo, nós temos que proteger, tem que bloquear. As medidas necessárias são estas, aquelas e aquelas. Está havendo a entrada aqui de produto que está contaminando, que está fazendo isso, está havendo aqui contrabando de tal produto, tal questão, etc. Está havendo aqui uma entrada, resumo. Nós temos que chegar, ser bem objetivos, claros, diretos, negociar duramente, mas, para isso, nós temos que ter informação, temos que ter a prevenção e tem que ter foco. Isto é, o governo tem que ter objetivos específicos, metas específicas para fazer, para trabalhar e para usar a negociação como parte dessa instrumentalização geral. E, em última análise, também isso caracterizando como segurança nacional, a segurança econômica, não só da agricultura, mas do país, né? E isso é algo que nós vamos assegurar. De novo, um governo que tenha foco, tenha objetivo e se comprometa com o resultado. Muito obrigada.
Agora a pergunta é do repórter especial da Band, Valteno de Oliveira. Boa tarde, ministro. A minha pergunta, ministro candidato, já foi abordada na sua explanação no começo e tem a ver com o transporte no Brasil e a situação das estradas. 61% de toda a carga transportada no Brasil é o modal rodoviário e 61% delas também estão classificadas como péssimas, ruins, e a gente vê as imagens, o senhor observa quando aqueles caminhões de soja atolados naquelas estradas, e então isso é uma perda, o custo do país se eleva muito. Então, a minha pergunta para o senhor... E o sistema ferroviário é muito restrito, está no sul, sudeste, representa apenas 20%. Então, a minha pergunta para o senhor é, se eleito, quais ações serão implementadas para garantir investimentos na modernização dessa malha e para reduzir também pedágios, e se o senhor renovaria as concessões já existentes ou faria novos leilões? Eu vou começar com uma história real que eu mostrei e vivi numa reunião internacional, um seminário internacional de investidores em infraestrutura. E existiam representantes de vários países, eu fui representar o Brasil. E eu fui mostrar o que existia de oportunidade do Brasil. Eu mostrei um vídeo, né, que tinha aparecido na televisão, um noticiário da noite, etc., de televisões abertas. E eu mostrei esse vídeo, e o vídeo, pelo lugar, surpreendeu as pessoas. Ele é brasileiro, está mostrando isso aqui, como é que é? Aí eu contei a história. Que é o seguinte, é uma filmagem que mostrava exatamente uma situação que você descreve. Uma estrada, no Centro-Oeste, uma fila enorme de caminhões carregados de soja, e os buracos da estrada eram tão grandes e profundos, e tantos, que muitas vezes, para os caminhões, a maior parte do tempo, compensava sair da estrada. Então, é aquilo que você está falando. Saía, alguns atolavam, outros passavam, entravam no mato, voltavam, etc. Aquela fila enorme de caminhões lutando ali com aquela situação. E eu disse aos investidores, aqui tem uma má notícia e uma boa notícia. Qual é a má notícia e qual é a boa notícia? Todos me olharam perplexos, porque todo mundo pensou, onde é que está a boa notícia aqui? Bom, aí, Dora, eu fui, expliquei o seguinte, falei, ó, a má notícia é evidente, existe uma estrada que é péssima. Então, e adiciona custo, tempo, etc. Um problema grave. Tá bom. Qual é a boa notícia? Tem demanda para investimento em infraestrutura. Olha a fila de caminhões carregados de soja. Isso é demanda. Se tem demanda, tem retorno de investimento. Então, aí todos olharam aquilo de uma forma diferente. Aí foi, vou passar o vídeo de novo. Aí todos olharam, aí, ao invés de focar nos buracos da estrada, todos eles olharam para a fila de caminhão carregado de soja. Falaram, é mesmo. Tem investimento mesmo, tem oportunidade de investimento no Brasil, e muita. Tá certo? Agora, o que nós não podemos é fazer o que já fez o governo anterior, né? Quando, por exemplo, diz, não, pode fazer, mas o retorno ao investimento do investidor não pode ser acima de 6%, 5%, seja o que for, que é muito abaixo da taxa de mercado. Tá bom. Mas, para compensar isso, o BNDES vai financiar com taxa subsidiada. Bom, mas, por outro lado, ele tabela o retorno, mas também tabela diz que vai fornecer o financiamento. Então, o cidadão olha e fala, não, eu vou ser o quê? Eu vou ser o intermediário do governo para o governo, de um lado eu tomo aqui do governo, de outro lado o governo me tabela o retorno. Então, isso não é possível, ele não vem. Então, nós temos que estabelecer regras competitivas, regras estáveis. E aí eu vou voltar numa coisa que eu já mencionei. Vocês me permitem dizer isso, porque é uma realidade. Muitos aqui sabem disso, podem até atestar isso. Chama-se credibilidade internacional. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a confiança da economia brasileira, que estava caindo desde 2011, cresceu no mesmo dia. Começou a crescer no mesmo dia.
A economia demandou um pouco mais de tempo, que é normal, porque nós estávamos numa recessão profunda. Quando eu assumi o Banco Central do Brasil, em 2003, eu não tinha votado no Lula quando ele ganhou a eleição, não. Eu votei contra, fiz campanha contra ele, inclusive, naquela época. Ele me convidou. Eu fiz um acordo de independência com ele, assumi o Banco Central. No dia em que foi anunciada a minha nomeação para o Banco Central, a confiança já começou a sair. O risco Brasil começou a cair. O risco Brasil, que tinha atingido 1.400 pontos, começou a cair. Tá? Então, o que aconteceu? É a questão de confiança. Então, nós temos que ter regras estáveis, regras inteligentes, regras que tenham bom senso, regras que credibilidade, confiança. Portanto, nós temos condições de atrair investimento e aí não só para a rodovia, rapidamente. Aí eu já falei no Pedral do Lourenço, lá da hidrovia Tocantins-Araguaia, mas é para hidrovia e para ferrovias. E aí nós vamos, inclusive, nos ver livres de problemas no final só do governo, viu, Dó? Depois de ser uma boa administração aí, de 4 anos no mínimo. Então é o seguinte, nós vamos ter aí, inclusive, condições de nos livrar da dependência de situações como greve de caminhoneiro, etc. Por quê? Porque vai haver uma diversificação de todo o modal de transporte do Brasil. Ministro, antes de passar, agora seriam suas considerações finais, mas eu não resisto, porque eu preciso fazer perguntas de política, eu preciso fazer perguntas de campanha. Então, isso eu não precisa nem usar os 5 minutos. Aliás, se eu dar conta dessa rápido, mas é uma curiosidade que eu tenho. Nos 2 debates que o senhor participou, que fez referência, o senhor faz referência à sua passagem pelo Banco Central no governo do Lula, em quem eu não votei mais que ele, coisa que o senhor repete. E depois, diz o senhor, fui ministro da Fazenda agora. Agora tem aí um Michel Temer, um governo Michel Temer, que nunca é citado. Isso não cria algum desconforto lá no MDB e com o presidente? E, afinal de contas, por que o senhor diz agora e não diz Michel Temer? Muito simples, Dora, porque o presidente Michel Temer é o presidente da República no momento. Isso não é desconhecido pela população. Tá certo? Quando eu digo que eu fui ministro da Fazenda agora, é evidente, eu não preciso dizer. Sabe quem é? Aliás, você sabe quem é o presidente da República agora? Todo mundo sabe, está no jornal todo dia, televisão todo dia. Não é preciso dizer isso. É o evidente. Não é? Todo mundo sabe disso. Aliás, os jornalistas falam, isso é um problema do candidato, não sei o quê, ter participado. Então, isso não é um mistério. Não é. Então, agora, o fato de que aí é um ponto importante para você, respondendo à essência da sua pergunta, o fato de que eu fui presidente do Banco Central na gestão do Lula, quando o Brasil cresceu, em média, 4% ao ano, gerou mais de 10 milhões de empregos e mais de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza e entraram na classe média, muita gente não se lembra ou tem conhecimento de quem comandava a economia na época, fui eu. Então, o que acontece? É importante, sim, dizer, você lembra aí da época que o Brasil cresceu, que você gostando do Lula ou não gostando do Lula, você lembra que o Brasil cresceu naquela época? O cara fala, na época do Lula crescia. Tal. Pois é, quem conduzia a economia? Fui eu. Então, é muito importante chamar a atenção disso, porque isto, sim, a maior parte das pessoas não se lembra. E, segundo, eu fiquei lá 8 anos. Deu tempo da economia crescer, da economia mostrar resultado e resultados tangíveis para a população. E aí, eu tenho uma outra coisa que eu já disse em várias situações e estou dizendo cada vez mais, inclusive porque isso chama a atenção. Eu acredito que o mundo não se divide no Brasil entre aqueles que gostam do Lula e aqueles que não gostam do Lula, ou aqueles que gostam do Temer e aqueles que não gostam do Temer, ou aqueles que gostam do FHC ou não gostam do FHC. Eu acredito que o Brasil se divide entre aqueles que trabalham quando o Brasil precisa e aqueles que não trabalham quando o Brasil precisa. Quando, portanto, o Lula me convidou para assumir o Banco Central, o Brasil vivia uma crise, eu assumi, enfrentei, tinha votado contra ele, tinha feito campanha contra ele, estive lá 8 anos, com independência, o Brasil cresceu, gerou emprego, criou renda. Quando o então
assumindo, o presidente Michel Temer me convidou para ser ministro da Fazenda, eu assumi o Ministério da Fazenda, o Brasil cresceu, o Brasil criou emprego, criou renda. Nós criamos 2 milhões de empregos em um ano, no ano de 2017. Falta muito ainda, mas eu sei como fazer a economia crescer. Então, nós vamos, sim, fazer a economia crescer. E eu quero falar um pouquinho só nesses 2 minutos finais da minha história, porque muitos, apesar de tudo, não me conhecem completamente, porque eu nunca fui candidato a presidente. Vai ter mais 5 depois. Sim. Então tá bom, então tá ótimo aqui. Posso falar à vontade aqui. Então, 7 minutos aqui é um tempo enorme. Falta 2, mais 5. Quer engatar? Hã? Quer engatar? Não, vamos, não, vamos em frente. Considerações finais. Vamos em frente, Dora. Não, vamos? Então, não, vamos sim. Então, vamos lá. Então, não, desculpe. Vamos fazer o seguinte. Eu já passo para as suas considerações finais e dou aqui uma tolerância. Ignoro um pouco o cronômetro, tá bom? Tá então, bom. Vamos nessa. Então, vamos lá. Então, eu sou um filho da educação pública no Brasil. Eu estudei no ensino médio, na educação pública, toda a minha história foi na educação pública. Em Goiás, Goiânia, eu saí de lá, prestei vestibular, entrei numa universidade pública, a Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, onde eu estudei durante o período universitário. Depois fui fazer mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também universidade pública. Então, quando eu saí, comecei a trabalhar imediatamente numa grande organização internacional, que era o Banco de Boston. Trabalhei lá durante 28 anos, quase 29. Cheguei a presidente mundial da instituição, dirigindo uma economia em 32 países, e onde eu dirigi a instituição em 32 economias diferentes e cuidava das economias, dos recursos de 20 milhões de famílias. Fui muito bem, mas decidi retribuir ao país tudo aquilo que o Brasil tinha me proporcionado através da educação pública. Então, eu tomei a decisão de voltar ao país em 2002. Eu deixei muitos, acharam naquela época, diziam, mas, Henrique, você ficou maluco? Você está aqui, presidente de uma grande organização global. Até o seu concorrente lá, o Wall Street Journal, escreveu uma matéria de uma página no Journal de 2002, porque eles vieram e foram cobrir a minha campanha política em Goiás. Porque eu voltei e me candidatei pelo PSDB a deputado federal de Goiás, por Goiás. E fiz uma campanha extraordinária, né, onde eu, de fato, senti grande gratificação e sentia exatamente qual era o motivo pelo qual eu tinha tomado essa decisão. E aí eu vou contar uma história envolvendo o seu colega de trabalho, você também, Dora, que é o Jonathan, do Wall Street Journal, que era o correspondente no Brasil na época. Eu estava lá, e em Goiás, estava na cidade de Jataí, no interior de Goiás. A minha assessora de imprensa, na época, a Sara, ligou para mim. Henrique, temos um problema aqui. Eu digo, o que foi? Tem um jornalista aqui do Wall Street Journal, disse que veio aqui cobrir a sua campanha. Eu falei, ótimo, qual é o problema? Eu falei, mas o que eu faço com ele? Eu falei, manda ele para Jataí. Foi Jataí? De quê? De carro. São 4 horas de viagem. Eu falei, não tem problema, ele não veio cobrir a campanha, então ele tem que cobrir a campanha do jeito que ela é, certo? Bota ele no carro. Daí lá foi o Jonathan para Jataí. De lá nós seguimos para uma cidade chamada Santa Rita do Araguaia, no Alto Araguaia. Estamos lá, etc. O Jonathan descrevendo na matéria do Wall Street Journal, ele descrevendo a conversa dele com as pessoas que estavam ali me apoiando, e ele chegou e descreve a conversa com a senhora que ele chamou de Rosa da Silva. Deve ser o nome dela mesmo. E aí, ele descreve a entrada na cidade, as crianças todas barrigudinhas, etc., olhando os carros entrando, carreata, etc. E aí ele chega para a dona Rosa da Silva e fala, mas, dona Rosa, a senhora está aqui apoiando o doutor Meirelles. Sim. As elites de São Paulo e Rio de Janeiro dizem que a culpa da crise no Brasil, não é, são das grandes corporações internacionais, etc. Que naquela época era principalmente a campanha, né,
da política de 2002. E o senhor Meirelles foi presidente aí de uma grande corporação, instituição financeira global, e etc. O senhor está aqui apoiando ele. Por quê? Eu falo, nós somos muito pobres para ter problema com o Banco Internacional. Nós estamos aqui, vamos votar nele porque ele é competente e honesto. Então, nós vamos votar nele. E isso, para mim, sintetizou aquela experiência. Depois nós continuamos, aí, no dia seguinte, depois, certo, viajamos, aí, no último dia, foi na cidade de Goiás, Goiás Velho, antiga capital. E eu estou lá falando, e foi uma experiência incrível, porque eu tinha vindo de Boston. Eu morava em Boston, eu presidi o banco lá. Eu fui de Boston para Goiás para disputar a eleição. Muito bem. E eu estou lá, e tem uma coisa, né, de eleição, que muitas vezes o eleitor entrega um papel com um pedido. Né? Pede para indicar o filho para entrar, ele ou a mulher, ou o filho, ou o pai, para entrar num hospital público, a indicação, e pede todo tipo de coisa. Tratamento de dente, e etc. Mas aí, uma senhora lá estava com um papel, nervosa, assim, querendo... Eu peguei o papel e eu entregava os papéis para um assessor. Eu entreguei para um assessor do lado. Ele pegou. Assessor, quando eu vi, o Jonathan tinha pego o papel. Tá bom. Terminou lá a minha fala, terminou o comício. Eu falei, Jonathan, me dá o papel. Ele falou, não. You will read it on the journal. Você vai ler no Wall Street Journal. Tá bom, né? Fazer o quê? Tá certo. E ele, de fato, no final do artigo, ele colocou lá o bilhete daquela mulher. E o bilhete era o seguinte: a nossa esperança está em suas mãos. E eu senti aí a responsabilidade do homem público brasileiro e a gratificação profunda que eu senti e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade, que é o que eu sinto hoje, que é algo que eu fico triste de ver que muitos candidatos não têm. Estão aí, etc., perseguindo coisas irresponsáveis, falatório, etc. Eu digo sempre, eu vou dizer a verdade aqui, como estou fazendo hoje para vocês. Posso perder o seu voto, mas eu vou ganhar o seu respeito. E é isso que é o meu compromisso com o povo brasileiro. Nós vamos fazer uma administração séria, competente e obedecendo àquilo que os brasileiros esperam hoje, todos os testes que eu já fiz, já mandei fazer. Competência, honestidade, seriedade, experiência. E vamos construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. Eu peço ao senhor Henrique Meirelles que permaneça no palco e convido o presidente da CNA, doutor João Martins, a entregar o documento Futuro é o Agro, que é uma agenda do setor para o possível futuro governante. Muito obrigada.